E aí, galera da obra? Vocês estão bom? Piso vinílico e laminado, você sabe a diferença? Eles são muito parecidos, né? Mas será que os dois valem a pena? A gente vai saber isso hoje. Eu sou Angélica Pampolini, arquiteta. E eu sou Rafael Duran, engenheiro civil patologista. Bora pro vídeo? A principal diferença visual entre o piso vinílico e o laminado vai ser na textura. Então, o vinílico ele vai ter mais textura, né? Aquelas reentrâncias e tudo mais. E o laminado não. Essa, na maioria das vezes, vai ser a única diferença visual que você vai ter aí. Uma outra diferença que a gente vê entre os dois é que quando você tem um piso laminado, você costuma sentir aquele toque-toque quando anda, porque ele é instalado flutuante, que a gente chama. Ele tem uma camada isolante entre o piso e o chão. Já o vinílico, a maioria das vezes, você vai instalar ele colado, então ele é mais confortável para o uso. Claro que ele também pode ser instalado flutuante, né, e aí você vai ter essa mesma sensação de andar fazendo toque-toque. Primeiro, pessoal, vamos falar do laminado. Qual que é a vantagem dele? É um produto super barato e de rápida instalação. Então, por mais que o seu piso tenha uma certa irregularidade, algumas ondulações, o fato dele ser instalado flutuante, ele vai absorver essas deformações e entregando um bom resultado. E ele é muito barato, tanto o material quanto a instalação. Geralmente, quando você compra o laminado, ele já vem com o rodapé também, com o mesmo acabamento. Então, quando você vai comprar, é um metro quadrado dele praticamente instalado, assim, já completo. O custo dele vai ser bem mais barato do que um vinílico. Uma outra vantagem é a possibilidade de, se você for mudar desse local, você remover ele todo e instalar em um outro local. Lembrando que isso quando ele não é instalado colado. Falando sobre desvantagens do laminado, na maioria das vezes, assim, 95%, pode ser que tenha algum modelo aí que seja recomendado, mas ele não é recomendado para áreas de alto tráfego, de muito, né? Vamos colocar uma área comercial, ou então um espaço que tenha muito trânsito de pessoas, ele não é indicado, ele não suporta esse tráfego de pessoas. Esse problema você começa a ver no laminado, ele começa a descascar. Então às vezes você vai ver isso no rodapé, no piso, vai ficando as marcas. Um outro ponto negativo é que ele é extremamente frágil quanto à umidade. Tanto a umidade que vier por baixo, se o seu piso tem umidade vindo por baixo, ele vai empenar todinho, quanto também aquela famosa pegada de água quando você sai do chuveiro, sabe? Que você não seca bem o pé. Costuma ter essa patologia no piso laminado de bem na região onde sai do banheiro para o quarto, o piso fica todo ondulado, ele começa a ter problema, porque ele não aguenta nada de água, né? Esqueceu uma janela aberta e molhou lá dentro, choveu dentro do seu quarto, esquece, ele vai ficar todo deformado. Fatalmente, se você tiver 2 andares na sua casa e tiver o laminado lá em cima, você vai escutar cada barulho que faça lá em cima. Toque, 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 alguém está andando, caiu alguma coisa, ele faz mais barulho, ele não absorve esse impacto igual o vinílico. Antes de continuar, eu quero saber se você já deixou o seu like e já se inscreveu aqui no nosso canal. Bora, porque não custa nada fazer isso e ajuda muito a gente. Vamos lá? E agora o piso vinílico. Vantagens do piso vinílico. Para mim, eu usaria piso vinílico assim, em todos os locais que são permitidos mesmo. Eu gosto muito tanto dessa textura, porque ele realmente passa muito mais aparência de uma madeira do que um laminado, né? Ele tem mais resistência quanto à umidade, então a gente consegue passar panos mais úmidos. Aquele problema que o Rafael falou de sair com o pé molhado e tal, isso não vai ser um problema pro vinílico. Uma outra vantagem que tem é a rapidez da instalação dele. É um processo muito rápido, então você só precisa deixar o seu piso regularizado. Se ele ainda precisar dar um pequeno acerto, você ainda tem uma massa específica que você aplica para chegar ali na regularização perfeita. E aí a cola é aplicada diretamente sobre essa massa de regularização. Então é muito rápida a instalação. E se você tiver um problema futuro, ou algum ponto que você vai precisar mexer, você consegue tirar essa régua certinha, removendo a cola com um soprador de ar quente, trabalha e depois cola novamente. Então você não tem desperdício, não tem quebradeira, é muito prático. O vinílico, ele também pode ser colado ou de clique. Geralmente o sistema de clique é mais caro do que o colado, né? Mas a gente também pode chegar e colocar esse, por exemplo, se você tem um piso aí na sua casa que você vai instalar por cima,
O de clique geralmente é mais recomendado por causa dessas ondulações. Então a gente pode instalar o de clique, que ele tem uma resistência também bem legal e fica ótimo por cima de um piso. O revestimento vinílico, ele é como se fosse um emborrachado, então ele absorve bem os impactos de coisas que caem em cima. Caiu um objeto, caiu às vezes uma moeda, alguma coisa. Ele é muito melhor até mesmo que o porcelanato, porque ele absorve esse impacto e reduz muito o som que passa para baixo da laje. Como desvantagem, pessoal, como nem tudo são flores, o piso vinílico, se você tiver uma umidade vindo por trás dele, provavelmente ele vai descolar, se for vinílico colado. Ou seja, se a sua casa tem problema de umidade vindo do chão, ele não vai ser uma boa ideia. Você vai ter problemas de retrabalho com ele. Você vai ter que ficar retirando e colando novamente, com frequência. Uma outra desvantagem do vinílico é em questão de preço. Enquanto o piso laminado, a gente vai estar aqui com um valor de metro quadrado dele instalado em torno de 80, 90 reais o metro quadrado, a gente tem o vinílico, uma variação maior. O colado vai estar entre 130, 140 reais o metro quadrado e o de clique ele já vai para 250, 260 reais o metro quadrado. Mais uma desvantagem do vinílico é a questão dos rodapés. Isso pode ser uma desvantagem ou uma vantagem, depende do seu gosto. Porque os vinílicos geralmente não tem aquele rodapé combinando com o piso, já não vem, você tem que comprar à parte. Né? Ele não vem junto com o material igual o laminado vem. Ou você compra algum que seja com acabamento parecido, ou então você tem aquele rodapézinho branco, né, que acompanha, ou de outra cor, também tem cinza agora, tem de outras cores, né? Aquele rodapé que pode ser tanto de PVC, de poliestireno, ou até mesmo de madeira, tem um de madeira também, que você coloca da altura que você quiser. E isso pode ser uma vantagem ou desvantagem, depende do seu gosto. E nessa conversa toda, qual é melhor? Sem dúvida o vinílico, porque ele vai ter uma durabilidade maior, a manutenção dele é mais prática também para o dia a dia da casa, ou até mesmo de um comércio, se você tiver um comércio pequeno, ou um comércio grande também, enfim. Ele vai ser muito mais indicado em questão de durabilidade e manutenção. E para mais conteúdos, para seguir o nosso dia a dia de obra, projetos, a gente tem muita coisa lá no nosso Instagram, o Casal da Construção. Então segue a gente lá para ficar por dentro de tudo. E bora pra obra!